Boa noite, Celeste Maria. Boa noite ao público desse maravilhoso programa. Hoje vamos falar a respeito dos crimes de abandono de idoso e abandono material dos idosos nesse período natalino e também de pandemia, aonde se verifica a dificuldade, né, de visitação dos idosos, a dificuldade de acesso aos idosos, eles já se constituem como um grupo de risco, segundo a ciência mais atualizada, enfim. Constatando-se o abandono do idoso em asilos ou abandono material financeiro do sustento do idoso, isso caracteriza, cada um é um tipo penal diferente, né? Então existe o tipo penal do abandono do idoso e existe o tipo penal do abandono material de se abandonar financeiramente o idoso em condições desumanas, ferindo princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção constitucional que a Constituição, que a lei maior garante ao idoso. E tais condutas, elas devem ser reprimidas, Celeste, nessa atitude, nessas duas atitudes, porque inclusive o idoso pode ser abandonado na própria casa dele. Eu tenho um caso que uma idosa de uma família abastada, ela é abandonada, ela mora sozinha, tem dificuldades para locomoção e ela está abandonada dentro de casa, tendo familiares com um poder aquisitivo elevado que poderiam muito bem prestar a ela assistência material, assistência moral, afetividade, e no caso eles simplesmente a abandonam e deixam sozinha. Então, existem vários caminhos para serem tomados para garantir os direitos dos idosos. Primeiro caminho seria a comunicação em sede policial, registros de ocorrência, para que o delegado instaure um inquérito policial, para que seja investigada a efetividade da intenção da pessoa em abandonar o seu parente. Segundo caminho seria uma denúncia ao Ministério Público, que é um órgão dotado de promotorias de defesa dos idosos, que ele tomará as medidas civis, penais, em face da pessoa que abandonou o seu familiar. Porque, inclusive, existem os crimes também de maus tratos aos idosos e de tortura. Não parece exagero da minha parte, mas o crime de tortura não é só a tortura física ali, de você impor um intenso sofrimento físico numa pessoa. Se você impõe um intenso sofrimento psicológico em uma pessoa idosa, caracteriza o crime hediondo de tortura, digno de ser comunicado ao Ministério Público e ser devidamente processado, julgado e condenado à prisão de quem pratica esse crime hediondo contra o idoso. Então, nestes tempos de pandemia, que é uma situação agravante, incluído aí o meio cruel de se abandonar um idoso. Quer dizer, durante a vida, a pessoa foi lá e usufruiu do idoso, hoje idoso. No presente, onde ela deveria retribuir. Ela retribui com ingratidão, com prática de crimes, com inconstitucionalidades, com infrações à lei civil, praticando atos ilícitos, ela deve ser punida criminal e civilmente, mediante denúncia ao Ministério Público, registro de ocorrência policial e ações indenizatórias, que inclusive a mesma ação indenizatória que se aplica ao abandono afetivo em caso de rompimento de noivado, como alguns juízes e tribunais assim o entendem, ao idoso, na minha concepção, causa intenso sofrimento físico do âmbito civil, esquecendo a parte criminal, que é de competência do Ministério Público. Mas o intenso sofrimento físico causado ao idoso causa-lhe um dano moral incalculável
que vai ser mitigado esse sofrimento pela indenização, a vítima do crime. Portanto, abandonar idosos em hospitais, deixar de prover sua subsistência, além de configurar inconstitucionalidades, configuram crimes e que configuram o dever de indenizar os danos morais experimentados pelos idosos, vítimas desses ilícitos. Então, portanto, Celeste, agradeço aí a oportunidade concedida, que seu programa continue sendo esse sucesso de sempre e, de toda forma, respeitem os idosos. Quando respeitamos os idosos, respeitamos o futuro. Se não existe respeito por amor, vai haver o respeito pela dor, que é a responsabilização civil mediante comunicação ao Ministério Público e responsabilização também civil e penal e o dever de indenizar os danos morais experimentados pelo idoso, vítima do ilícito civil e do ilícito penal, de comunicação ao Ministério Público e registro de ocorrência policial. Tá ok? Celeste Maria, muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos, boa noite ao público. E cuidem-se, tenhamos saúde e prosperidade em nossas decisões e ações. Muito obrigado.